Paz do Senhor, amados irmãos, com muita alegria mais uma vez estamos aqui ministrando mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, em especial sábado, porque temos o nosso relógio de oração e amanhã no domingo às 9 horas da manhã teremos o nosso culto dominical pela manhã e à noite também às 18 horas teremos o nosso culto. Então a nossa escola foi transferida para este sábado e nós estamos na lição de número 10. A intercessão pelos Efésios. Então nós vamos ver aí que nesta lição o apóstolo Paulo, ele começa a interceder pelos crentes, pela igreja em Éfeso. E vamos ver lá no texto áureo que diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. Verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor. Então nós vamos ver que nessa lição de número 10 nós vamos falar sobre intercessão. E interceder, irmãos, e os irmãos bem sabem, é fazer uma petição em favor de outrem, em favor de outra pessoa, é orar em favor de alguém, é interceder por alguém. Obrigado, pastor André. Pastor André está aqui conosco também, como sempre. Então nós vamos ver que a intercessão pelos Efésios foi feita pelo apóstolo Paulo e ele encoraja a igreja de Cristo também a interceder uns pelos outros. Então interceda por alguém hoje, amados irmãos. Hoje, neste sábado, interceda por alguém, lembre de alguém, se coloque na posição para Deus em favor de outra pessoa. Tem tantas pessoas que precisam, dentro e fora da igreja, de nossa intercessão. Então a tua família, a tua casa, o teu parente, interceda pelo teu trabalho, interceda pela tua saúde, interceda pelo teu pastor, interceda por alguém hoje. A nossa lição hoje vai nos encorajar a interceder uns pelos outros. Então nós vamos ver aí que no texto áureo, por causa disso me ponho de joelhos. Que causa é esta que está levando Paulo a se colocar de joelhos? Nós vamos ver pelo contexto da carta aos Efésios, que lá no capítulo 2, ele começa a discorrer sobre esta causa. E esta causa é a formação de um novo homem, que é a igreja, quando acaba a separação entre judeus e gentios, e em Cristo é formado um novo homem, é formada a igreja, e todos os benefícios agora que somente os judeus tinham, a igreja também agora como um povo de Deus passa a ter seus privilégios. Então todas essas bênçãos é a causa de Paulo estar se colocando de joelhos, é a união de judeus e gentios. Igreja é a família de Deus. Esta é a causa que Paulo se coloca de joelhos. Vamos lá na nossa leitura bíblica em classe, Efésios 3, do 14 ao 21, que diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Está aí a nossa leitura bíblica em classe. Então o objetivo geral da nossa lição é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da igreja de Cristo. Vamos entrar então na nossa lição propriamente dita. Tópico 1 diz aí: corroborados com o Espírito, corroborados com o poder do Espírito. Tópico 1.1 diz as riquezas da sua glória. Então nós vamos ver aí que o apóstolo Paulo, ele ora, começa a orar confiando nas riquezas da glória de Deus. Tá certo? Então Paulo começa a interceder confiando nas riquezas da glória de Deus. E riqueza vai falar sobre abundância.
e riquezas da sua glória. O que seria isso? Ou o que significa? Nós vamos ver que a glória de Deus passa pela sua essência. Tudo que é Deus em essência manifesta a glória de Deus. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é justiça, Deus é juízo também. Então nós vamos ver que todos os atributos de Deus também manifestam a sua glória. Vamos ver que a glória de Deus passa pelo seu poder, passa pelo seu nome, passa pelo seu caráter. Então nós vamos ver que todas essas coisas manifestam a glória de Deus. Então tudo que Deus faz, tudo que Deus é em si, manifesta a sua glória. Então quando o apóstolo Paulo ele ora confiando nas riquezas da glória de Deus, ele ora confiando que Deus em seu infinito amor vai conceder vitória aos crentes, à igreja. Ele ora que Deus, ele acredita que Deus, com a sua imensa riqueza da sua glória, pelo seu poder, pela sua bondade, pela sua misericórdia, ele vai conceder favores ao crente, ele vai conceder vitórias ao crente, ele vai conceder bênçãos para a igreja. Então Paulo ele ora confiando em tudo aquilo que Deus pode fazer também para a sua igreja, porque Deus, como diz aí, ele é rico, ele é abundante em glória, em caráter, nos seus atributos. Deus, ele é poderoso. E segundo tudo isso, confiamos nas bênçãos de Deus. Nós sabemos que Deus ele é um Deus que ele tem prazer em abençoar, tá certo? Então, vamos ver aí agora no tópico 1.2, fortalecidos com poder. Vamos ver aí que o primeiro pedido que o apóstolo faz para a igreja em Éfeso é que eles sejam fortalecidos, corroborados com poder pelo Espírito Santo. Então nós vamos ver que corroborar quer dizer fortalecer, quer dizer robustecer, quer dizer confirmar. Então Paulo está pedindo para que os crentes sejam fortalecidos, confirmados, robustecidos com o poder do Espírito Santo. Isso não quer dizer que eles estavam sem o Espírito Santo, não. Tá certo? Ele só está querendo um revestimento. Ele está pedindo para aqueles crentes, para aquela igreja, que eles sejam renovados, revigorados, robustecidos. Não que eles estavam sem o Espírito Santo, mas porque eles já tinham o Espírito Santo, ele estava intercedendo a Deus que através de mais porção do Espírito, de mais poder, eles ficassem firmes, cheios, completos, confirmados, robustecidos e fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Então nós vamos ver aí que o Espírito Santo em nossas vidas, a força dele nos revigora, nos fortalece. É por isso que precisamos interceder uns pelos outros. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Então a tua oração, a tua intercessão, ela fortalece alguém, ela fortalece o teu irmão. A tua intercessão fortalece a tua família, revigora o teu irmão. Então interceda por alguém hoje. Mais uma vez fica este apelo, precisamos interceder uns pelos outros. E vamos ver aí que o Espírito Santo é quem habilita o crente a manter-se firme. Então eu não fico firme porque eu sou bom ou porque eu sou forte. Eu me mantenho firme ou eu não peco, claro que vai através de uma decisão, mas porque eu alimento o Espírito de Deus que habita em mim, eu alimento o meu espírito em Deus. Então, na verdade, o que habilita o crente a permanecer firme, meu irmão, não é a força do nosso braço, não é o nosso conhecimento. O que nos mantém firmes ainda é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo atua no homem interior, fazendo compreender as coisas espirituais. Então nós vamos ver aí que o poder do Espírito Santo, ele faz com que nós tenhamos, acesso ao mundo espiritual, discernimento espiritual, fortalecimento no mundo espiritual. Tudo isso vem através do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo pede para que os crentes sejam corroborados, revestidos e fortalecidos com o poder. Tópico 1.3, habitados por Cristo. Vamos ver que aí esse é o segundo pedido que o apóstolo faz, que Cristo ele habite no coração de cada crente, e isso, claro, pela fé. Sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus. Temos que crer que ele existe, pela fé temos que crer que Deus existe e que ele é galardoador, presenteador
daqueles que o buscam. Então nós vamos ver que o pedido que Paulo faz para os crentes em Éfeso não é um pedido que Jesus Cristo apenas venha e passe e fique uma noite, não. É que Cristo habite permanentemente na vida do crente. Então, na verdade, nós vamos entender que às vezes, dependendo do interesse da pessoa, ou do crente, ele só quer Jesus Cristo para resolver um problema na vida dele e depois ele libera Jesus da sua vida. Ele apenas quer que Jesus Cristo venha resolver uma causa, dar um milagre e depois não quer compromisso com Cristo. Mas a oração do apóstolo é que Cristo habite permanentemente na vida de cada crente. Até porque nesse contexto de igreja, de crente, só é crente quem tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. Então nós vamos ver aí que lá em Apocalipse, em Laodiceia, esta igreja, Jesus queria habitar permanentemente, mas Jesus estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. E Jesus falou, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então nós vamos ver que Jesus ele tem prazer, ele quer fazer morada na igreja, na vida de cada crente. Vamos ver que na casa de Zaqueu, Jesus ficou um dia. Ele falou, hoje me convém pousar na tua casa. Então na nossa vida, irmão, como crente, não basta ele estar do lado de fora, até porque para crente não cabe isso. Não basta passar apenas uma noite ou resolver algum problema. Não, na vida de cada crente, Jesus Cristo precisa ficar permanentemente. Esse é o segredo de nossa vitória, esse é o segredo da nossa filiação, esse é o segredo das nossas conquistas, é Jesus morando permanentemente em nossos corações. Então no coração do crente ele deve permanecer sempre. E quando fala de coração, está falando do centro das nossas vidas. Não é apenas esse órgão, não é apenas o sentimento, não é apenas o entendimento, não. Lembra lá de Provérbios? Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então nós vamos ver que no coração do crente, no centro das emoções, no centro do intelecto, no centro da vida do crente, Jesus Cristo, ele precisa habitar. Até porque se nós queremos ter uma vida vitoriosa em todas as saídas de nossas vidas, Jesus Cristo precisa nos direcionar. Então ele precisa estar no centro de nossa vida. E vamos ver ainda aí que sem Cristo a igreja não é vencedora sobre o mal. Tá certo? Sem Cristo não tem como a igreja vencer. Sem Cristo não tem como a igreja ser vitoriosa. Até porque não existe igreja, ou não deveria ser assim, uma igreja sem Cristo. Tá certo? Uma igreja sem Cristo não tem nem como ser chamada de igreja, porque aquele que habilita, aquele que é realmente fortalecido, aquele que faz parte da igreja de Cristo é porque tem Jesus em sua vida, tá certo? Então nós vamos ver que sem mim, diz a Bíblia, diz Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então a igreja só é vencedora sobre o mal porque Jesus Cristo habita nela. Porque Jesus Cristo é o dono da igreja, porque Jesus Cristo mantém a igreja, guarda a igreja. Nós temos um dono, irmãos. A igreja tem um dono e não é governo, não é homem, não é ONG, não é nada disso, não é instituição humana, mas o dono da igreja continua sendo o Senhor Jesus Cristo, tá certo? Vamos seguir. Tópico 2, arraigados e fundados em amor. Diz aí que o terceiro pedido que o apóstolo Paulo fala é para que os crentes, a igreja, venham entender, conhecer e praticar o amor de Deus. E aí no tópico 2.1 diz aí, amor, a virtude cristã. Então nós vamos ver que o amor é um atributo comunicável de Deus. Os irmãos já estudaram no trimestre passado, se eu não me engano, sobre os frutos do Espírito, dons do Espírito, e foi falado sobre também os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, mas não compete discorrermos sobre eles aqui. Mas um atributo de Deus são coisas que são inerentes a Deus, que é da personalidade de Deus. São coisas que só Deus tem, que são os atributos incomunicáveis, que Ele não dá para ninguém. Só Deus é onipotente, só Deus é onisciente, só Deus é eterno, tá certo? Então isso são atributos de Deus incomunicáveis, mas tem aqueles também que Ele comunica, Ele dá aos homens, Ele compartilha com os homens, que é a misericórdia, que é o amor, que é a sua bondade, tá certo? Nós nos tornamos em Deus bons
Por causa do amor de Cristo, porque Ele comunica conosco isso. Nós temos misericórdia de alguém porque Deus comunica esse atributo conosco, tá certo? Nós amamos porque nós fomos amados primeiros e Deus comunicou também esse dom para conosco. Então nós vamos ver que o amor é um atributo de Deus comunicável. Então Deus é amor e vamos ver que aí por amor Cristo se entregou por nós, irmãos. Né? A gente fala tanto sobre o amor de Deus, mas é como foi falado, ninguém teria coragem de dar o seu filho para morrer por um pecador, para morrer por um assaltante, para morrer por um traficante, para morrer por alguém que sempre te desprezou. Você não daria o seu filho, nós não daríamos. E ainda que dessemos, não adiantaria de nada, seria apenas mais um, porque somos imperfeitos. E o sacrifício que Deus requeria teria que ser perfeito. E só Jesus Cristo conseguiria e conseguiu fazer esse sacrifício. E tudo isso por amor. Vamos ver que o amor é o resumo da lei dos profetas. Então, quer cumprir a lei, quer cumprir a Bíblia, quer cumprir os mandamentos? Ame! Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É como o pastor André tem falado esses últimos dias, está em voga, né? Está nos assuntos, agora é o racismo. Mas, irmãos, a igreja, ela não tem apenas que declaradamente falar contra o racismo, não, a igreja já vive o antirracismo. A igreja crente racista não existe, ou não deveria existir se não tem alguma coisa errada. Eu devo amar ao meu próximo como a mim mesmo. Então o meu próximo não tem cor, o meu próximo não tem estatura, o meu próximo não tem tamanho, não é gordo, o meu próximo é o meu próximo, independente de qualquer coisa. Então, se quisermos cumprir toda a Bíblia, devemos amar a nosso Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então nós vamos ver aqui que o amor é o resumo da lei dos profetas. Então o crente, ele deve amar, ele precisa amar. Irmãos, o crente, ele tem que amar, tá certo? Até porque o amor de Deus está em nossos corações por Cristo Jesus, tá certo? Então vamos seguir. O amor é o sinal dos discípulos, né? E todos conhecerão que sois os meus discípulos quando fizerdes o quê? Quando brigardes? Quando vos separardes? Não, quando vos amardes uns aos outros. Então sabe por que você é reconhecido como um cristão, como um servo de Deus, como um seguidor de Cristo? Porque você ama. Quando vem o nosso amor, nós estamos glorificando a Deus e Ele é reconhecido como o Senhor e nós somos reconhecidos como servo de Deus quando nós amamos uns aos outros. E o amor deve ser expresso por atitudes. Então o apóstolo João fala lá em sua primeira carta: filhinhos, não amemos por língua apenas, mas amemos por obra, amemos em verdade. Então não basta dizer apenas que ama, mas tem que expressar este amor, tá certo? Tem que expressar este amor, tem que vivenciar, tem que fazer valer aquilo que nós pregamos. Então ele deve ser expresso por atitudes. A fé, a esperança e o amor permanecem, mas o maior desses três é o amor. Então nós vamos ver que tudo isso é porque o crente, ele está arraigado e fundado em amor. E já que estamos falando sobre amor e sobre intercessão, o que leva o crente a interceder por outros, irmãos? Se não o amor. É o amor que nos leva a ter compaixão pelo nosso próximo e nos colocar para Deus na brecha para interceder por alguém. Sabe por que eu me entristeço com quem está triste? Por causa do amor, por causa da misericórdia. A Bíblia diz: alegrai-vos com quem se alegra e chorai com os que choram. Então o que me leva a interceder? É a tristeza do meu irmão que me leva a interceder, porque eu amo. O que me leva a interceder? A necessidade da igreja me leva a interceder. Quando a igreja está passando por alguma tribulação, por alguma coisa, nós nos colocamos na brecha e intercedemos pela igreja. O que me leva a interceder? A batalha de alguém, quando sabemos que fulano, que nosso irmão está passando por uma luta, está atravessando algum vale, algum problema, alguma dificuldade. Nós, com o amor que temos por ele, nós sentimos tocados também pelo Espírito Santo a interceder a Deus por esse irmão, tá certo? Então, ore hoje mais uma vez, interceda a Deus mais uma vez, pelo seu pastor, pela tua igreja, pela tua família, pelo teu trabalho também, pelo teu irmão, pelo teu próximo, por aquele que você quer que seja salvo. Ore pelas almas, irmãos, interceda.
A igreja de Cristo não pode perder essa arma poderosa que é a intercessão. E estamos falando sobre intercessão nesta manhã. E o que nos leva a interceder por alguém é o nosso amor. Se a dor do próximo não me toca, não tem para que orar por ele. Tá certo? Se a felicidade do irmão ou se alguma coisa do irmão não nos toca, não tem por que orar. Não tem porquê, até porque se eu faço alguma coisa sem amor, de nada, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na frente, de nada adianta, tá certo? O amor ainda é o vínculo da perfeição. Vamos seguir, tópico 2.2, arraigados e fundados em amor. Então aí Paulo vai comparar os crentes como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Então nós vamos ver que sem o amor a vida cristã não tem sustentação nenhuma. Então eu posso até ser crente, mas se nessa trajetória eu perder o meu amor, irmão, eu fico sem sustentação, eu fico sem um princípio que norteia a vida cristã, que é o amor, eu fico sem base nenhuma, eu não consigo ajudar porque eu perdi o amor, eu não consigo interceder porque eu perdi o amor, eu não consigo trabalhar para Deus porque eu perdi o amor. Então na verdade eu deixei de ser crente. Porque o amor ainda, irmãos, é a essência que nos liga a Deus. Deus, por amor, traçou um plano para a sua igreja. Deus, por amor, enviou o seu Filho. O seu Filho, por amor, se entregou por nós. O Espírito Santo, por amor, intercede por nós, habita em nós. E nós, por amor, servimos a Deus. Então, se nós perdemos o amor, nós quebramos esta aliança. Nós quebramos este pacto. Tá certo? Porque Deus é amor. E quem ama conhece a Deus. Então se eu não amo, irmão, eu não conheço, tá certo? Então vamos seguir. Sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Então vai falar em 1 Coríntios, como acabei de falar. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, seria apenas como um metal que soa, como um sino que fica badalando, não serviria para nada. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu fizesse tantas coisas, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado vivo, irmão, e não tivesse amor, isso não aproveitaria de nada. De nada. Se eu apenas faço tenho que fazer, mas sem amor, não está adiantando de nada, irmãos. Não está tendo proveito nenhum. Então, ame. Eu posso até ofertar na casa do Senhor, posso dar para missões alguma oferta mais de 10 mil reais, mas sem amor, apenas para o meu nome ser constado lá, irmão, isso não está aproveitando de nada. De nada. Ah, mas eu estou fazendo alguma coisa para o irmão, mas é só para aparecer, ou apenas para fazer, para dizer que eu não fiz, mas se eu não tenho amor, irmãos, não está adiantando de nada. Não está trazendo proveito de nada para a vida. Então, primeiro precisamos amar. Tá certo? Então, vamos seguir. Tópico 2.3, a intensidade do amor de Cristo. Diz aí, o amor de Cristo excede todo o entendimento. Quem é que vai compreender este amor? Quem é que consegue compreender o amor de Deus? Morrer pelo seu inimigo? Ninguém consegue ter essa compreensão. Tem duas coisas, pelo menos na Bíblia, que excede todo o entendimento, que é o amor de Deus e é a paz de Deus. Ninguém consegue compreender. O amor, como é que eu vou conseguir entender um Deus que deixa a sua glória para morrer por pecadores, por seres humanos, por suas criaturas? Ele não teria necessidade nenhuma disso. Ele não teria necessidade, irmãos. É porque a gente às vezes tenta medir as palavras para não tentar agredir, mas na verdade Deus se rebaixou. Essa é a realidade. Ele é criador, ele veio ao patamar da criatura, só para nos conquistar de novo, só para nos religar com o Pai de novo, sem necessidade nenhuma, mas por amor, porque Ele quer que nós estejamos com Ele na eternidade, porque Ele nos dá uma segunda chance. Quem é que consegue compreender este amor? Um Deus que se encarna. Quem é que consegue compreender isso? Por isso que o amor de Cristo nos constrange e excede todo entendimento. Então nós vamos ver aí que Cristo nos amou e nos ama e manda que nos amemos. É um mandamento, irmãos. É um mandamento.
Ah, mas eu não sei amar. Aprenda a amar. Aprenda. Mas eu não vou com a cara de fulano. Irmão, aprenda a amar. É um mandamento. A nossa vida cristã é baseada no amor. Porque é por amor que nós somos liberais. É por causa do amor que nós somos voluntariosos. É por causa do amor que a gente trabalha na seara do nosso Deus. É por causa do nosso amor que nós obedecemos aos nossos pastores. É por causa do nosso amor que nós servimos a Deus por tudo aquilo que Ele fez. É por causa do amor. Então, se a gente perde o amor, nós perdemos tudo. Tudo. Então, o esforço humano não consegue amar o seu próximo. Então, por nós mesmos, nós não conseguiríamos. Mas por causa do Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele gera em nós também este amor. Então, se fosse por causa do esforço humano, ninguém ia conseguir orar pelo seu inimigo. Amar o seu inimigo, duvido. Isso quem faz? Só Deus através do seu Espírito Santo na vida de cada um de nós. Ninguém conseguiria. Quando fala lá, se pedirem para andar uma milha, irmãos, uma milha, se a gente não quisesse andar com o irmão, mas que tivesse que ajudar, nós iríamos, talvez até resmungando, mas por causa do amor, Deus ainda fala, se te pedirem para andar uma, anda duas com ele. Por quê? Por causa do amor. Então nós precisamos entender que o amor é o vínculo da perfeição. Ah, mas eu não vou o cara do irmão. Irmão, suporte, mas não suporte de qualquer maneira, resmungando, não. Suporte em amor. Diz a Bíblia, suportai-vos uns aos outros em amor. Então, irmãos, precisamos aprender que o amor ainda é o que une a igreja, é que une os irmãos, e é o nosso elo para com o Pai também, tá certo? Então, Deus, Ele é amor. Vamos seguir, tópico 3, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Então, nós vamos ver aí que a dimensão das bênçãos divinas. Então Deus faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. O nosso Deus faz, irmãos, muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Para pensar um pouquinho aí, se o que você pediu para Deus, o que Ele te deu não é bem maior daquilo que você tem pedido. Com certeza. Então nós vamos ver que os pensamentos do Senhor, eles são bem mais altos que os nossos. A nossa mente é limitada, a nossa mente é finita, mas o nosso Deus não, Ele conhece todas as coisas. A mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Então nós vamos ver Salomão, ele teve o privilégio de pedir o que quisesse a Deus. E ele pediu sabedoria. E Deus, com a bênção dele, deu para Salomão muito mais que sabedoria. Além da sabedoria que pediu, deu muito mais para ele. Nós vamos ver que também tem uma viúva lá, lembra de Eliseu? Ela foi falar com Eliseu para resolver um problema só com Deus. Eu preciso pagar uma dívida, esse é o meu problema. E Deus falou, você só precisa pagar uma dívida, eu vou te abençoar. E com a bênção que Deus deu para aquela mulher, ela não só pagou a dívida, mas ela virou empresária. Ou seja, Deus deu para ela muito mais além daquilo que ela pediu. Ela só queria pagar a dívida. Deus fez ela empresária. Deus fez dela uma empresária. Tá certo? Então, às vezes a gente chega com uma demanda para Deus e Ele nos dá muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, bem sei eu o pensamento que tenho de vós, diz o Senhor, né? Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, vamos lá, tópico 2.2, o convite para a adoração. Vamos ver que o apóstolo Paulo encerra esse capítulo adorando e convidando a adorar. Então, irmãos, tudo que você for fazer na sua vida, encerre. Na trajetória também, inicie adorando, continue adorando, mas encerre, independente das circunstâncias, adorando também. Além de agradecido, encerre adorando, porque tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Então, depois de tantas bênçãos descritas, depois de tantos milagres que o apóstolo veio descrevendo, depois de tantas vitórias que Deus deu para a sua igreja, reconciliação, filiação, depois de tantas bênçãos que o apóstolo descreveu, ele só podia finalizar adorando. Ou seja, irmãos, lembra hoje o que Deus fez na tua vida e que isso te leve a adorar. Lembra de tudo que Deus fez, é como diz aquele texto, né? Traga hoje à memória aquilo que te traz esperança. Então lembra das bênçãos que Deus te deu.
salvação, libertação, tantas curas que Deus já operou, portas abertas, tantas coisas, te deu uma família, te deu um casamento, te deu tantas bênçãos. Então traga hoje à memória aquilo que te traz esperança, traga hoje à memória aquilo que Deus já fez na tua vida e que isso te leve a adorar, que isso te leve a bendizer ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então traga à memória aquilo que te traz esperança, e isso vai fazer também com que você adore ao Senhor. Já finalizando o tópico 3.3, a glória devida a Deus. Então nós vamos ver que Deus deve ser glorificado na igreja. Deus deve ser glorificado na igreja e pela igreja. No seu santo templo cada um diz glória. Entrai com Ele, entrai pelas suas portas com louvor, com hinos, com cânticos. Então nós vamos ver que a igreja, ela não tem glória em si mesma. A igreja não tem glória em si mesma, mas Deus a glorifica. E mesmo assim a igreja retribui toda a glória para Deus. Tá certo? Então precisamos entender isso, que tudo que Deus faz na nossa vida, ainda que Ele nos honre, a glória é para Ele e não nossa. Tá certo? É como diz o profeta, importa que eu diminua e que Ele cresça, tá? Deus é glorificado através da igreja, então você e eu, nós somos a igreja de Deus, então através de nossas vidas Deus precisa ser glorificado, Ele deve ser glorificado para sempre. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então, esta é a nossa lição, bem resumida. Então que os irmãos entendam que há uma necessidade de intercedermos uns pelos outros, há uma necessidade de amarmos uns aos outros e há uma necessidade de glorificarmos a Deus também em nossas vidas. Irmãos, hoje é a lição que você seja encorajado a interceder pelo teu pastor, pela tua igreja, pela tua nação, pela tua pátria, que você seja encorajado a interceder pelo teu irmão, que você seja encorajado a interceder pelo teu próximo. Precisamos, irmãos, fazer uso dessa arma, a intercessão. É por causa dela que muitas pessoas estão sendo livradas da morte, têm recebido escape de Deus, vitórias de Deus. Às vezes a gente intercede por pessoas que nem sabem que nós estamos intercedendo e Deus concede vitória. Por quê? Por causa da tua intercessão. Então que fique este apelo, interceda hoje. Estamos, sábado, estamos agora num relógio de oração, 24 horas, de 10 da manhã de ontem, sexta-feira, até as 10 de hoje, sábado, estamos em 24, até as 10 da noite de sábado, estamos em 24 horas de oração aqui, na Flávia Farnese 613. Então que você seja encorajado a interceder, tá certo? Que Deus abençoe a tua vida e que o Espírito Santo de Deus continue falando melhor ao teu coração, tá certo? Essa é a nossa lição, que Deus te abençoe. Pastor André, o senhor quer falar alguma coisa, quer orar? Nosso capitão está aqui, vai falar com os irmãos agora, tá certo? Então interceda e que Deus abençoe a tua vida poderosamente, amado irmão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia, que alegria estamos aqui ouvindo essa aula maravilhosa do nosso presbítero irmão Alexandre. E como ele falou, começamos na noite de ontem às 10 horas o nosso relógio de oração, estaremos até às 22 horas do sábado também orando, 24 horas com a igreja. Que Deus abençoe a cada irmão aí que já orou. Já completamos as 12 horas de oração, ainda faltam mais 12. Eu tenho certeza que Deus está ouvindo, já ouviu e continuará ouvindo as nossas orações. Muito obrigado a você que está nos assistindo aí, participando da Escola Bíblica Dominical. Continue orando por nós, pelo seu professor, pela sua igreja, pelo seu pastor. E lembrando aos membros de nossa igreja que amanhã, 9 horas da manhã, temos Escola Bíblica Dominical. Desculpa, irmãos, já está no automático, né? A Escola Bíblica está sendo hoje, amanhã 9 horas. Não teremos Escola Bíblica Dominical, teremos culto, tá bom? Culto na parte da manhã. A Escola Dominical está sendo agora online e amanhã, domingo, 9 horas da manhã, temos culto aqui na igreja, culto presencial.
E amanhã também, às 18 horas, culto. Pastor, vai ter culto de manhã e à noite? Isso mesmo, culto. A escola dominical nós estamos trazendo para sábado, para que no domingo possamos estar cultuando a Deus, tanto de manhã quanto à noite. Que Deus abençoe a sua vida, a cada família de nossa igreja. Continuemos orando uns pelos outros e pedindo a Deus a sua graça. Senhor querido, Pai eterno, falamos contigo mais uma vez nesta manhã e queremos te agradecer a Deus pela vida de cada irmão que está nos assistindo neste momento. Obrigado pela vida do teu servo Alexandre, que ministrou essa brilhante aula. Abençoa, Senhor, o nosso ministério, a nossa igreja, o nosso pastor, cada membro, a nossa escola bíblica dominical, a cada professor. Continua nos abençoando, nos sustentando. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Neutraliza, Senhor, esta pandemia. Dê, Senhor, sabedoria, discernimento aos nossos governantes. E que o teu nome, ó Deus, continue sendo glorificado. Abençoa os irmãos que estão nesse relógio de oração. Senhor querido, ouça, Senhor, o nosso clamor. Ouça, Deus, a nossa petição. Entra, Senhor, com milagre, com providência. Senhor eterno, abençoa o nosso culto de amanhã, 9 horas da manhã. Abençoa o nosso culto das 18 horas. Salva, Senhor, vidas. Nos inunda, Senhor, com a tua unção, com o teu poder, com a tua graça. E que no dia de hoje, Senhor, como foi estudado, que nós possamos dobrar os nossos joelhos e interceder por alguém, clamar por alguém, pedir por alguém, que eu tenho certeza, ó Deus, que tu estarás ouvindo e respondendo com vitória. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Nos dê, Senhor, um dia de bênção, um final de semana de vitória. Amanhã, Senhor, estaremos iniciando uma nova semana, que seja uma semana de milagres e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. Amém.